Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. Isso mesmo, você pode acessar o nosso podcast que fala sobre comportamento, psicologia e assuntos que são correlatos, assuntos afins, como, por exemplo, filosofia, sociologia, serviço social, história, enfim, são diversos assuntos ligados aí à área de humanas que vão conversar com a psicologia e vão trazer uma visão muito ampla do ser humano que você pode acompanhar através do nosso podcast. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda semana. Toda semana tem um episódio. Para quem não conhece podcast, é como se fosse aquele tradicional programa de rádio, só que de uma maneira mais abrangente, porque podcast ele vai estar disponível na internet para o mundo inteiro. Por isso eu digo, o podcast Diário Psi do Acre para o mundo. E talvez seja o primeiro podcast temático sobre psicologia aqui na nossa região norte. No Brasil existem poucos, tem alguns, mas são poucos. E talvez esse seja o primeiro. E aí eu estou convidando os nossos colegas para a gente bater um papo. E eu comecei o nosso podcast, estreiei o nosso podcast num momento de muita crise na humanidade que envolve a saúde mental e também a economia. Por isso é interessante a gente trazer diversos olhares acerca desse fenômeno que que envolve a todos nós no mundo inteiro. E aí, para reforçar, o nosso podcast ele já está disponível para você que tem iPhone. Você pode abrir o aplicativo, o Podcasts, aí na sua gaveta de aplicativos do iPhone. O iPhone não tem gaveta, ele já está ali disponível. É só você abrir, procurar lá Diário Psi, pronto. Você assina e começa a ouvir. Quem tem Spotify, a mesma coisa. Procura Diário Psi, passa a seguir ou assina. Deezer também a mesma coisa. Para você que já acompanha a gente no canal no YouTube, você pode fazer o seguinte, você clica, você procura lá meu canal, Arif Calacina, a gente vai fazer uma playlist com todos os episódios e aí você vai acompanhando. E muito em breve a gente também vai estar com o nosso podcast disponível lá no Google Podcasts. Ele já está mais ou menos inserido, a gente está só esperando o sistema liberar, aí nós avisamos, tá bom? Pois é, então, semanalmente, segunda, a gente vai ter um episódio novo. E hoje, nesta edição, eu convidei aqui o meu colega, o Paulo Ricardo Vasconcelos, que foi meu colega de formação na Faculdade de Psicologia, lá pela antiga FAAL, hoje UVERS, e ele, inclusive, atualmente é professor da UVERS em diversas disciplinas no curso de Psicologia. Ele que também é especialista em clínica psicanalítica e, lógico, um estudioso de Freud, Lacan e de psicanálise como um todo. E a ideia é a gente trazer um olhar um pouco diferenciado acerca desse fenômeno, lógico, trazendo a perspectiva da psicanálise. Portanto, Paulo Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado pelo convite, Arif. Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam gostando aí dos podcasts. Exatamente, eu sou psicólogo, sou professor hoje da UVERS, professor também da Faculdade Pitágoras Rio Branco. Sou membro agora oficial dos Fóruns do Campo Lacaniano de Campo Grande. Atuo na clínica e é um momento bem delicado. Vamos tentar aí fazer um diálogo com a psicanálise com o processo de adoecimento, que está acontecendo na sociedade, mas que também a gente precisa falar de uma saúde mental e falar um pouco como a gente poderia fazer para cuidar da nossa saúde. Esse é o objetivo.
Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a sua atuação no momento, mas antes da gente entrar no ponto primordial da nossa conversa, como eu estou fazendo com os outros convidados, né? Na verdade foi só um até agora, mas o objetivo é toda semana trazermos convidados aqui para a gente falar um pouquinho, e lógico, a pessoa também apresentar a sua perspectiva pessoal e a sua visão em relação a aquilo que ele faz. E aí, Paulo, o que te impulsionou, por exemplo, a buscar a psicanálise como um campo de estudo, de atuação? Então, a psicanálise, para mim, hoje, eu vejo a psicanálise como uma vertente social, né? Eu vejo ela como uma das áreas que abrange todas as visões econômicas, políticas, sociais, psíquicas. Então, isso me interessou muito. Então, quando eu li Freud a primeira vez, eu me encantei. Eu li um livro que falava, que era da psicanálise, na verdade não era nem de Freud, que era do Mascarenhas, que era Psicanálise no Divã. E eu me apaixonei por essa área de atuação, é uma parte que eu vejo que está muito viva hoje. Você pega aí os livros de Freud, vê a atualidade, essa pós-modernidade, e percebe que Freud está mais vivo do que nunca, né? Um cara do século XIX, a Elizabeth Rudinesco tem até um livro, salvo engano, Freud no seu tempo e nos dias atuais. E a gente vê uma psicanálise muito viva. Por exemplo, a gente pode até citar um exemplo aqui do nosso tema, que é essa questão do isolamento social, da quarentena. Freud já escrevia sobre o mal-estar na civilização, né? Então, muito voltado a esse processo econômico, frustração, que a gente não sabe lidar com isso. Então, essas questões foram que me impulsionaram a estudar a psicanálise. Hoje eu sou um estudioso da psicanálise, né? Não sou psicanalista ainda. Né? Preciso o pessoal entender, né? Que tem uma diferença entre o especialista, que no caso é o seu caso, você tem uma pós-graduação em clínica psicanalística, mas para se tornar psicanalista ou um analista junguiano, é um outro processo, uma outra formação, né? Exatamente. Para você se tornar psicanalista, você tem que entrar em alguma escola psicanalítica, né? Nós hoje temos a IPA, que é uma das escolas que é a fundada por Freud, que ela foi fundada justamente para fazer formações da psicanálise. E temos também os fóruns do campo lacaniano, que é hoje o que eu faço parte. Não é só fórum, né? É interessante também fazer essa distinção. Porque assim, hoje eu sou membro dos fóruns, mas para você fazer uma formação factual, você precisa fazer parte das escolas dos fóruns do campo lacaniano. Nós temos o instituto e dentro dos institutos nós temos as escolas. Né? Então a gente precisa entender, precisa ter muito estudo, precisa se montar um grupo de estudo, que a gente chama como um cartel, né? É chamado no campo lacaniano como cartel, onde nós fazemos alguns estudos voltados para a psicanálise e buscamos aí, né, fazer uma compreensão melhor dos estudos lacanianos e entre outros. Eu tenho uma especialização psicanalítica, né? Ou seja, eu sou psicólogo com uma metodologia psicanalítica, né? Assim como temos aí Gestalt terapeutas, também para ser uma formação, tenho a formação em Gestalt terapia, e como você mesmo falou, para a analítica também tem essa formação, né? É interessante a gente falar justamente que a gente está falando sobre essas diferenças de linha de pensamento. A gente precisa ter em mente que, na consciência, de que todas as linhas e pensamentos e abordagens da psicologia dão conta do sofrimento do sujeito, trabalhada com ética, né? Com ética, profissionalismo e dedicação. Você está ouvindo Diário Psi. E não tem essa ideia que, infelizmente, até no começo da graduação, muitos estudantes acabam assimilando essa ideia de que existe proselitismo ou
duelo entre teorias, e não existe isso. Todas as teorias, elas são complementares, elas se auxiliam e são visões amplas e enriquecem mais ainda a ciência e a profissão psicologia. É verdade, assim, tem essa visão de que as abordagens lutam, né, uma com as outras, mas não vejo isso como... Acho que a gente não está num jogo de tabuleiro para quem ganha, né, ou quem perde. Nós estamos ali, na verdade, para trabalhar e cuidar da saúde mental das pessoas que nos procurarem. Eu acho que isso já é ético. A gente vê alguns aí, lógico que vai ter esse diálogo ainda, que se tem uma rivalidade entre teorias, mas não vejo isso como... Acho que isso é arcaico, pensar de forma fechada na caixinha de abordagem. A gente tem que pensar em uma psicologia ampla, né? Claro. E eu acho que a psicanálise nesse momento, assim como também as outras abordagens, ela pode trazer uma reflexão muito importante acerca de uma maneira geral do que está acontecendo no seio social, nessa mudança de comportamento, de visão de mundo. Eu acho que a psicanálise pode trazer um olhar bastante interessante. Daí, a questão que eu gostaria que você falasse para a gente, imaginemos que o Freud estivesse vivo hoje. O que você acha que o Freud pensaria ou talvez falaria do que está acontecendo hoje? Num contexto assim, bem amplo, bem geral. Então, Freud, não só Freud, eu vou trazer essa visão freudiana e lacaniana, né, que a gente vê aí. O Freud, ele já presenciava, eu vou dizer, como um amigo meu fala, é como se Freud prevesse o futuro sobre determinadas situações. Porque o cara escreve um livro chamado Mal-Estar na Civilização, naquele século XIX, e agora em século XXI nós vivenciamos isso. O que seria esse mal-estar na civilização? É o sujeito, é uma sociedade que não sabe lidar com algumas frustrações, né? E quando se veem isolados, eles se deparam com uma solidão. E essa solidão, ela começa a ser vista na visão médica, biomédica, né? Porque a gente vê aí, não estou falando que toda a visão biomédica, né, todos os profissionais da biomedicina ou da medicina veem dessa forma. Mas uma das coisas que se fala muito sobre esse processo de solidão é uma questão patológica, né? Então hoje uma das grandes reclamações que eu escuto hoje é: não consigo ficar sozinho em casa, né? Estou entrando em processo de tristeza profunda. Mas por quê? Porque nós não somos trabalhados socialmente para lidar com a nossa solidão. A gente vê a solidão como algo patológico. E aí Lacan vem complementar justamente a obra do Freud, dizendo que nós precisamos lidar, né? Nos deparar com essa falta. Ou seja, eu sou um ser faltante, então eu não sou completo. E eu tenho que me deparar e saber lidar com essa minha falta. Eu busco sempre fazer um paralelo dessa visão de isolamento social, que quando a gente fala assim, eu consigo lidar com a minha falta. Eu sou muito bem sozinho, né? Sou autossuficiente. Só que quando o sujeito é posto à prova, essa questão de começar a ter contato com você mesmo, consigo mesmo, ele começa a entrar em um processo de adoecimento. Ele percebe que ele não tem essa autossuficiência. Por quê? Porque ele preenche essa falta existente, né? Esse vazio, justamente com relações sociais. As pessoas estão acostumadas, por exemplo, em algum momento estar em casa sem fazer algo, né? E não tá assistindo, e vai visitar um amigo, vai visitar um parente, e agora não. Por uma saúde mental ou por uma saúde física até, né? Eles precisam ficar em casa. E aí você se depara mais ainda com essa falta, com a solitude que existe em você. E você não consegue saber, o sujeito ele não consegue lidar com essa solidão.
existe uma solidão aí que precisa ser trabalhada de forma positiva, né? Nós precisamos entender isso. Então, a psicanálise vai tratar essa solidão como essa falta, eu reconhecer a minha falta. E Freud, quando escreveu o Mal-Estar, ele falava justamente com isso, né? Que a gente não sabe lidar com a frustração. Então, eu sou frustrado em não poder ir trabalhar, que aí entra o processo capitalista muito, né? Você precisa trabalhar para poder gerar uma economia para você. Então, se eu não consigo fazer essa rotatividade econômica na minha vida, eu começo a me deparar com uma falta, eu começo a perceber que eu sou um ser faltante, eu começo a perceber que eu estou isolado socialmente, eu não estou em relação. E aí, tem uma colega nossa, uma professora, né? Foi nossa professora e colega hoje de profissão, que ela sempre fala, é uma frase que a Patrícia Kolbe fala: nós somos seres gregários. Então, quando nós somos segregados, porque a gente precisa entender que há uma segregação, querendo ou não, de forma indireta, do sujeito, né? Minha separação da sociedade. Então, quando ocorre essa separação, há um adoecimento. Não é à toa que pessoas procuram estão trabalhando de casa e buscam trabalhar de forma exacerbada, porque acham que estão ocupando a cabeça, a mente, acham que estão fazendo atividades, e não é isso. A gente precisa também diferenciar esse processo. Bom, o nosso bate-papo, ele não envolve diretamente a questão econômica, até porque não é a nossa especialidade, eu também como psicólogo, só que a gente lida com isso constantemente porque isso emerge na fala dos clientes e pacientes de uma forma muito constante, e obviamente, um ponto primordial do que vem sendo discutido, principalmente no Brasil, no mundo, lá fora, na Europa. A gente percebe já uma mudança de rota em função realmente da gravidade. No Brasil, essa coisa está ainda um tanto quanto confusa em função... nós já estávamos numa crise econômica, estávamos melhorando, e de repente veio a pandemia do novo coronavírus e forçou a economia parar mais ainda, e a gente tem uma perspectiva de crescimento zero e até uma retração da economia, algo que causa muita angústia, principalmente para os trabalhadores informais, para os pequenos negócios, e isso causa um tumulto muito grande. A gente percebe que não somente a questão da solidão, do distanciamento ou isolamento social causa esse sofrimento psíquico, mas temos aí também essa questão econômica e social. Daí, como é que a gente, nesse viés psicanalítico, poderia avaliar ou analisar essa questão também? O que pesaria mais nessa hora? Seria realmente a questão econômica ou o fato de diminuir essa mobilidade? É um tanto quanto complexo a gente chegar num denominador comum, mas são vários fatores que se envolvem. Mas como é que a gente poderia ver essa questão, Paulo? Olha, em relação a... claro, essa questão, quando eu falo que eu não estou trabalhando, então eu tenho uma preocupação com o meu emprego, né? Eu tenho uma preocupação com a minha funcionalidade social. E lógico que se eu sou um pai de família, se você é um esposo, você ou uma esposa, né? Ambos vão buscar justamente uma renda de sobrevivência. A economia é sobreviver em um país capitalista, né? Então, assim, eu me preocupo com essa questão de focar justamente em um processo somente econômico da sociedade. Lógico que a gente não pode descartar, mas eu acho que a gente não pode, acho que como você mesmo falou, não tem como colocar em uma balança e saber o que pesa mais, porque eu não ter uma funcionalidade social, eu entro em um processo de adoecimento mental. E eu tendo um funcionamento social ou de trabalho, vamos se dizer assim, se eu não buscar cuidar, eu também vou entrar nesse adoecimento. Então, acho que nesse momento é momento da gente
não falar, estou falando assim, não falar na sociedade, e voltado só a esse processo econômico. É momento de pensar em saúde mental, saúde física, né, saúde fisiológica, porque, querendo ou não, nós estamos porque nós somos seres biopsicossocial. Então nós temos aí uma biologia, né, um processo fisiológico, psicológico e social. Nossos processos sociais estão limitados. Então, quando eu limito esse meu lado social, eu estou limitando justamente esse meu processo de trabalho. Isso vai me afetar. Então, já que eu já tenho uma das áreas de saúde delimitada, eu preciso cuidar das demais, né? Lógico que não é necessário você ficar isolado socialmente. Hoje existem aplicativos, né? Eu vi uma entrevista do Christian Dunker que eu achei fantástica. É hora de pessoas que não têm afinidade com essas instrumentações tecnológicas se desenvolverem, né? Liguem um Skype, conversem com um familiar via Skype. É hora também de fazer as brincadeiras com os seus filhos, né? Tire as brincadeiras antigas que você tinha, faça com o seu filho, entre numa relação. Sempre temos aquele discurso de que estou trabalhando muito, não tenho tempo de brincar com meu filho. Agora é tempo de brincar, é hora de cuidar da minha saúde. Então, é uma questão muito real, a gente precisa entender isso, que lógico, essa pandemia vai afetar, já está afetando diretamente a nossa economia, mas nós precisamos buscar um ajustamento aí nesse processo, porque eu preciso cuidar de mim primeiramente, né? Diário Psi. É lógico, e cada área de atuação está cumprindo seu papel. No caso, nós temos os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos. O pessoal da área econômica cuida da parte econômica e, lógico, a nossa função enquanto profissionais de saúde mental, psicólogos e psicólogas, é cuidar dessa parte. Lógico, todos os outros setores, eles acabam chegando a nós, mas a gente precisa ter também a consciência e também tentar apresentar para esse público um outro olhar em relação às coisas e mostrar que existem outros aspectos que precisam também ser cuidados, que no caso é o sofrimento psíquico. Se a pessoa, imagine só, se a pessoa na situação em que se encontra, se já está difícil, falando de forma bastante direta e aberta, se já está difícil conviver com esse medo em função da pandemia, de ficar doente, digamos, ainda com uma estabilidade emocional razoável, imagine então quando o sujeito começa a decair na sua homeostase psíquica e começa a ter problemas psicossomáticos, e aí o que se imagina é que ele vai entrar num estado de completa imobilidade, e talvez fique muito mais difícil, né, Paulo? É muito difícil, ocorre um processo de comportamento aí muito disfuncional, vou usar esse termo da teoria cognitivo-comportamental, do comportamento. É um comportamento disfuncional da sociedade, há uma generalização muito grande. Não podemos também tratar, lógico, esse processo como uma histeria coletiva, né? Sim. Mas, assim, é muito aconselhável as pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, já não buscarem fazer uma visualização constante das notícias, né? Isso é uma cartilha que existe da Organização Mundial de Saúde. Veja as notícias de manhã cedo, viu aquelas notícias iniciais e pronto. Não olhe mais as notícias sobre esse processo de adoecimento. Por quê? Se você já tem uma ansiedade generalizada, né? E outros adoecimentos, por exemplo, hipocondríacos, né? Pessoas hipocondríacas. Sim. Se ficar vendo constantemente essas notícias, vão entrar em um adoecimento mais agravado. O Dunker, que eu estava falando agora, ele traz essa reflexão que eu acho muito interessante chegar até nós, que é o quê?
a gente agora precisa entender que a gente vai ter dois lados aí de adoecimento. Existe o lado de adoecimento que está acontecendo devido ao isolamento e existe um aprofundamento do adoecimento de pessoas que já estavam em um processo de tratamento psíquico ou não. Por exemplo, pessoas com depressão, elas, nesse momento, para elas vai ser algo confortável. Porque são pessoas que já têm um discurso de quê? Para mim agora é mais fácil não ter que levantar da cama, porque a gente sabe que é uma das dificuldades da depressão, que algumas pessoas podem apresentar. Elas vão destacar que agora para elas está sendo mais tranquilos, porque elas tinham dificuldade de trabalhar, né? Essa é uma das primeiras coisas que vão discursar. Porém, esse discurso posterior a esse isolamento vai vir com uma agravante, pode se agravar muito mais. Por quê? Porque isso vai entrar em um processo de, vamos se dizer, de zona de conforto dela. Passou esse tempo inteiro em casa, que era algo que ela, devido ao adoecimento, mantinha-se, né? Vai potencializar. Pessoas ansiosas no isolamento social vão ficar mais ansiosos. É provável que isso aconteça, né? Se não buscar novos meios. Agora, lógico, pessoas que têm aí uma síndrome do pânico, entre outros adoecimentos, esse isolamento para eles já vai ser mais uma forma de resguardar o adoecimento, porque eu adoeço, né? Eu sofro nessa saída socialmente, então nesse momento eu consigo buscar aí uma nova forma alternativa. Nós temos hoje, falando sobre a saúde mental, nós temos hoje atendimentos online com psicólogos, né? Então, se você está precisando, se você está percebendo que você está em um processo de adoecimento que você não consegue lidar com isso, busque um psicólogo, entre em contato, né? E faça alguns atendimentos. É hora da sociedade parar de enxergar a psicologia como algo de loucura, né? Vamos pegar Michel Foucault. Foucault, ele fala o quê? Loucura é um comportamento fora da sociedade. Quando eu tenho um comportamento diferente do que é padrão da sociedade, é um comportamento de loucura. E louco é quem pratica esse comportamento. Então, vamos ser um pouco louco, vou usar essa metáfora, e buscar um atendimento. Mas vamos desmistificar que terapia é para quem busca... terapia é para louco, terapia é para doido, né? Para esquizofrênicos, enfim. Não é isso. Terapia é para todos nós, é para um bem-estar. Então, vou pegar a teoria do Foucault e dizer, somos todos loucos. Inclusive preventivamente, né? Preventivamente. Olha, buscar um processo de prevenção do meu adoecimento é muito necessário. Se eu começo a perceber que eu tenho apresentado insônias, uma ansiedade generalizada, inquietações, né? Podem ser sinais, taquicardíaco, sudorese exacerbada, são sinais de uma ansiedade. Então, vamos buscar. Agora, lógico que nós temos que ter um grau de ansiedade para realizar nossas atividades. Eu costumo brincar com algumas pessoas que vêm com esse discurso, psicólogo é coisa de doido, não sei o quê. Eu digo para a pessoa, na verdade é o contrário. Psicólogo é para você não ficar doido e não precisar tomar remédio. É justamente para você. Lógico que tem situações em que já é uma intervenção específica para caso, né? Aí já é uma outra história, mas essencialmente a psicologia é uma atividade preventiva. Nós precisamos de uma sociedade mais consciente dessa questão e também consciente da sua realidade psíquica. É interessante isso justamente para ir aprendendo a lidar e a conseguir ter uma melhor regulação dessa questão das emoções. E a gente sabe que nós temos pessoas, a grande maioria de nós não entende, né, o quanto nós somos afetados pelas emoções e, no caso da psicanálise, por esses aspectos inconscientes, enfim, é uma outra discussão, mas é bem interessante isso, né? Acho que a sociedade agora ela precisa dar uma olhada para além do fisiológico, esse modelo biomédico.
Esse modelo biomédico ele deve ser desconstruído já vem num processo de desconstrução, mas precisa ser mais viamente debatido, né? E destacar a importância dessa saúde mental nesse momento de isolamento. É momento de se deparar com a falta, é momento de se deparar com a fragilidade humana e saber lidar com ela. Eu tenho que ter uma autossuficiência também, né? O outro é complemento da minha relação. Então a gente precisa trabalhar isso. Acho que é uma coisa que a sociedade ela precisa repensar, né? E aquilo que eu falei, acho que está no momento agora de faça uma organização. Eu acho que organização de atividades. Se você está trabalhando de casa, pegue o seu horário de trabalho e monte ele. Vou trabalhar tais dias, vou realizar atividades diferenciadas, porque necessita isso. Porque quando você, em casa, você não tem aquela pausa de intervalo, né? Então, lá no seu trabalho, você tem uma pausa. Você vai lá, toma um café, conversa com um colega de trabalho, né? Agora não. Agora é você e seu ambiente que você montou para uma vivência prolongada, que é a sua casa, é seu lar. Então, acho que a sociedade, né, todos precisam fazer uma lista, um checklist de atividades. Então, realize atividades em determinados horários. Se você tem filho, brinque com o seu filho, faça atividades, né? Depois, lê um livro. O Christian Dunker, ele fala muito bem sobre isso. Leia um livro no lugar de assistir um filme ou uma série. Porque o livro, ele te estimula, ele estimula o encéfalo de várias outras formas. Né? Leia um livro, faça um diálogo com seu esposo, sua esposa. Faça um diálogo de coisas a montar em casa. É hora de fazer uma faxina na casa, né? Fazer uma faxina na casa de forma metafórica. É hora de eu fazer uma organização social familiar, né? Entre em contato com os idosos. Você tem, os idosos, eles, além de sofrer por uma questão de ser uma faixa etária de risco, serem isolados, não terem o contato com os filhos, muitas das vezes, nem outros parentes, netos, né? Isso leva a um adoecimento maior a eles. Então, entre em contato com eles através de celulares, via Skype. É hora deles também acessar esses meios de tecnologia. Deve haver uma atenção aí a eles. Eu estou vendo um discurso, Arif, a gente está falando dessa sociedade aí capitalista, né? A gente está falando desse processo econômico e por isso que eu falei, é hora de pensar em saúde e não pensar nesse processo tão afim, lógico, não esquecendo. Nós temos representantes para pensar nessa questão. Mas por que eu trago essa questão de cuidar da saúde? Eu vejo pessoas discursando que a doença só é letal para os idosos. As pessoas não precisam ficar preocupadas. Os idosos são um grupo de risco. Mas idoso também é sujeito. Idoso também é pessoa, né? Eu vejo um discurso segregado mais ainda, de segregação. Então, a gente precisa desmistificar isso. As pessoas são um grupo de risco, né? Independente desse processo, né? Você está ouvindo Diário Psi. E as pessoas precisam estar vivas depois da crise para trabalhar, né? Exatamente. Tá todo mundo doente e... Bom, a Itália e a Espanha estão aí para dar o exemplo. Infelizmente, né, nós temos que nos solidarizar com os nossos irmãos italianos e espanhóis e saber que nós corremos um risco gigantesco de repetir também esse ciclo que está acontecendo lá. Exatamente. Para a gente encerrar, eu gostaria... Você já falou, inclusive, sobre isso que eu vou pedir para você trazer aqui, mas aí a gente aproveita e faz um resumo da nossa conversa, desse segundo episódio do nosso podcast, em que eu estou conversando aqui com meu colega Paulo Ricardo Vasconcelos, que é psicólogo,
especialista em clínica psicanalítica, é um estudioso de psicanálise e também professor universitário no curso de psicologia lá da UVersa. E aí, você também já trouxe algumas dicas, que bacana, isso é bom a gente colocar isso em prática, mas em se tratando dessa questão do isolamento, da solidão e desse silêncio que, curiosamente, vem tomando de conta das cidades. Que novas reflexões, você já citou alguma coisa, mas eu gostaria que você ampliasse um pouco mais para a gente encerrar, e novas reflexões nessa perspectiva psicanalítica a gente pode trazer e começar também a colocar em prática em nossas vidas. Eu vou usar novamente aquela metáfora para iniciar e entrar em um processo reflexivo que é hora de fazer uma faxina na casa, né? Uma faxina de que forma? Uma faxina de refletir sobre você mesmo, entrar em contato consigo mesmo, faça um ajustamento emocional, é hora de trabalhar a inteligência emocional do sujeito, né? É momento de você começar a entrar em contato com as questões que você não tinha tempo devido ao trabalho. Por exemplo, filhos, esposo, pais, avós, né? Entre em contato consigo, leia aquele livro que você guardou na estante, comprou e ainda não leu. Eu acho que é momento de você ler ele. Assista aquele filme que você estava esperando bastante para assistir. Agora é momento de fazer isso, né? Faça um churrasco num domingo, porque você não tinha tempo. Faça um churrasco com sua esposa e seu filho, pessoas que estão nesse isolamento com você. Entre em contato. Eu acho que está no momento de olhar esse isolamento, buscar olhar ele de forma modificada, olhar ele de forma mais integrativa consigo mesmo, né? Leia o livro, entre em contato com aquele seu tio, tia, que você há muito tempo não entra em contato e que você gosta muito, né? Cozinhe, né? Cozinhar hoje é uma arte. Se você gosta de cozinhar, cozinhe. São formas de você lidar com esse isolamento. Pare de buscar notícias que te levem ao adoecimento. O que você precisa saber é que há uma pandemia e informações necessárias do dia. Olhe de manhã cedo, olhe os telejornais, leia um jornal, né? Olhe algumas redes sociais e pronto, faça isso uma vez ao dia. Pare de buscar encontrar novas soluções, novos sofrimentos para consigo mesmo. Há um gozo nesse olhar, de forma... porque a gente entra num processo de gozo no olhar, né? Então eu gozo de forma a ver os acontecimentos constantemente. E não é para você manter-se informado diariamente. É o quê? É uma forma de buscar e equilibrar essa tensão e o desprazer que existe dentro do seu isolamento. Porque se eu estou em casa, eu não tenho tensão, né? Mas eu tenho alguma satisfação. E depois eu tenho tensão demais e satisfação. E aí eu busco ver essas notícias para manter um equilíbrio. Além do princípio do prazer de Freud, fala muito bem sobre isso. Então eu acho que é hora de fazer essa faxina em casa. Fazer uma faxina em você. Entre em contato com um profissional de psicologia se você vê a necessidade, né? Que é uma das coisas que eu me preocupo muito, pessoas que estavam em um tratamento de processos psíquicos prolongados, de risco. Então é uma das preocupações que eu tenho, essas pessoas em isolamento, né? Nossa classe ela se movimentou e está oferecendo, alguns profissionais aí estão oferecendo atendimentos gratuitos pelo o Skype, né, vias online, e tem outros que é voluntariamente, e tem aqueles que você já pode procurar fazendo uma terapia mais integrativa, até para continuar após. Então, é isso, eu acho que é hora de fazer essa faxina, é hora de modificar a sua visão de eu. Vamos buscar busque modificar a visão do isolamento. Não é segregar, não veja como segregação, veja como oportunidade de entrar em contato com a sua falta.
eu sou um ser faltante e eu preciso me deparar com isso e aceitá-la. E é isso. Perfeito. Paulo Ricardo Vasconcelos, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui no nosso podcast Diário Psi, à disposição de todo mundo, nas principais plataformas de podcasts do mundo, lógico, está do Acre para o mundo, e também em aplicativos de música como Spotify e Deezer. Paulo, muito obrigado, sucesso para você, e já fica aberto um próximo convite numa próxima oportunidade, beleza? Eu que agradeço o convite, Arif, pode deixar, estou sim. Fico muito feliz em saber que agora nós estamos nessa movimentação para levar o conhecimento, né, sobre saúde mental em uma via, hoje que está sendo uma das vias mais bem vistas, né? Então, te parabenizo pelo trabalho e pode contar comigo em um outro encontro. Beleza. Grande abraço a você, Paulo, e a todos os nossos ouvintes. Podcast Diário Psi, toda semana. E até a próxima! Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.